falar, ó, separei aqui, resgatei, eu me surpreendi. Que texto bom esse que a gente fez. Ah, Né? maravilhoso. Que capítulo bom esse que a gente escreveu no livro, aliás, né? Eu nem lembrava dele. O que sai da gente tem que ser bom, né? Como faz tempo que a gente escreveu? Tem coisa que eu leio e falo, quem foi que escreveu? Foi a gente, né? Porque a gente que escreve mesmo, né? Aqui, ó. O primeiro estágio, vou colocar aqui, ó, 3 estágios para você construir um networking de valor. O primeiro, evidente, é conhecer pessoas. Uhum. E conhecer pessoas parece uma obviedade, mas não é, né? Não é. Eu tenho que conhecer, eu tenho que participar de eventos. Sim, tem que eu tenho que ficar atento a oportunidades. Tem eu tenho que ir em reuniões, pessoas. Tem que ir em jantares, né? Não tem jeito, né, Sandro? Tem, dá trabalho. Ainda mais quando você tá mais no início da carreira, tem que fazer isso toda hora, né? Toda hora, né? Por isso que é o risco da pessoa Porque ficar fundado no dia a dia, no fundo, né? assim, você vai ficando mais velho, né, Vitinho? 65 anos, já não tô mais afim de ficar indo em um monte de jantar, entendeu? Mas o que eu cultivei lá atrás, pô, você traz um caminhão de contatos juntos, né, Sandro? Você cultiva pro futuro. Pra vida. E assim, Celebão, de novo, não dá pra ficar afundado na rotina do dia a dia do negócio. Você vai se perder. E aí também não dá pra ficar afundado na glória do teu cargo, Sandrão. Na glória do teu hierarquia. Cargo. Você virou diretor, agora eu sou bom, agora tá tudo bem. Cara, como diz o Sandrão nos nossos textos, né? Lê do engano. Lê do engano. Lê do engano, porque uma hora o bicho vai pegar. Exatamente. Aí a hora de consertar o telhado é quando não tá chovendo. Então você tem que fazer network quando você não precisa, porque quando você precisa, aí vai ser mais caro. Salimão, olha que interessante que eu resgatei uma pesquisa que a gente citou nesse livro, do Mark Granovetter. Olha que interessante essa pesquisa, gente. Isso é muito interessante. Ele fez uma pesquisa com milhares de trabalhadores em Boston, nos Estados Unidos, que estavam procurando emprego. E ele descobriu que a maior parte dos entrevistados que encontraram emprego, 56%, esses empregos não foram conquistados por indicação das pessoas mais próximas do networking dessas pessoas. 56% das pessoas que encontraram emprego foram indicações dos chamados laços fracos, que são pessoas que muitas vezes não estão no seu núcleo central de influência, mas estão nas proximidades e arredores. O que ele demonstra com isso é que, quando eu falo de conhecer pessoas, é conhecer aquelas pessoas que você já tem intimidade, mas você tem que sair da bolha. Porque saindo da bolha é onde vão ter outras oportunidades que não estão mapeadas, que vão poder ser mais facilmente capturadas. Então você tem que sair da sua bolha de relacionamento e ir para os chamados laços fracos, porque, de novo, nesse caso, nós que 56% de quem arrumou um emprego foi justamente no laço fraco. Pois é. Louco, né? E, Sandrão, falando em arrumar emprego, eu sempre levei muito a sério a questão do network, né? Na HSM, às vezes a gente tinha patrocinadores que ficavam com a gente. E, de repente, a pessoa, por alguma razão, saía ou era demitida. Sim, muito comum. Sabe o que a HSM fazia? Sabe o que eu fazia junto com meus colegas? Sem dúvida. Eu buscava emprego para eles. Buscava emprego? Eu buscava emprego. Eu falei, cara, esse cara criou valor pra gente, ele merece o nosso tempo de a gente abrir e mais. A gente deixava eles virem nos eventos de graça. E olha, os ingressos eram 7, 8 mil, 10 mil reais. Dólares? 5 mil dólares. Dinheiro de hoje, entendeu? Então, a gente sempre... É isso mesmo. Network significa... Um network poderoso significa cuidar, Sandrão. Cuidar. Você falou cultivar. Cuidar. Usa essas palavras, né? Isso. Então, a primeira coisa... Porque, olha, o que eu conheço de networkista chato, você não tem ideia. Eu juro por Deus, tem um aí que é... Cara, conhece todo mundo, mas eu vejo o cara, quero sair correndo. Entendeu? Que é aquela história de estar buscando algo concreto que não de construção. Fica chato. Então, ó, primeiro estágio, conhecer pessoas. Segundo estágio é legal, é articular conexões de valor. Então você conhece, então você tem um universo que expande do seu universo próximo. A partir daí você tem que construir o quê? Conexões de valor. E sabe o que a gente citou no livro que eu lembrei, Salibão? Aquele filme Invictus. Do Nelson Mandela. O time do rugby. Isso. E sabe qual parte que eu lembro, Salibão? É claro que é só uma sutileza, mas isso... Parece fantástico esse filme. Esse filme é muito bom. Invictus, né? Que é a história do Nelson Mandela e como ele conquista a nação a partir do rugby, que era dominado pelos brancos, né? E lembra aquela fase que ele vai pela primeira vez encontrar o time, ele vai no carro decorando o nome de cada indivíduo, o que cada indivíduo fazia, qual que era a especialidade dele não, e quando ele vai cumprimentar as pessoas, ele chama pelo nome e fala alguma particularidade. Ou seja, ele começou a gerar o quê? Conexões. Aliás, eu sempre, com os meus gurus, né, Kotler, Porter e tal, eu sabia
a família inteira dele, Sandrão. Os filhos, o que estudavam, o que gostavam. A primeira coisa que eu perguntava, de repente eu não vi o Michael Porter por 2 anos. Como é que estão tua menina? Como é que tá a Jennifer? Como é que tá? Entendeu? Pelo nome. Pelo nome. Salibão, eu dei aula há muito tempo, né? Eu dei aula há 18 anos, acho. Até mais, né? Porque se considerar depois que eu continuei dando aula, mas só na SPM, acho que foram 15 anos. Sabe o que eu fazia? Eu sempre falo isso, Salibão. As pessoas às vezes me param, faz tempo isso, né? Isso já vão-se 20 anos, né? 15 anos. As pessoas me param às vezes, é curioso que elas não falam assim, nossa, aquele conteúdo foi incrível. Sabe o que elas falam? Você me conhecia pelo nome. O que eu fazia? Na SPM tinha um carômetro, que era o nome da pessoa e o rosto. No primeiro dia de aula, Salibão, eu decorava e criei uma técnica onde eu anotava onde a pessoa estava, o rosto dela, e no intervalo eu já ficava, ó, memorizando. Na volta do intervalo do primeiro dia eu já conhecia a pessoa pelo nome. Na segunda aula, na SPM tinha aquela coisa do bedel passar para pegar a lista de presença. Então era um motivo de pavor a pessoa perder a lista de presença. Eu fazia a presença sem chamar as pessoas pelo nome. Eu ia olhando e fazia a presença. Quando o bedel passava para pegar a lista, meu nome, professor. Não, você não é o fulano tal. Os caras ficavam assim, com o olho arregalado. Eu creio que uma das coisas pode parecer trivial, mas mais poderosas para você gerar conexão é chamar a pessoa pelo nome. Ah, com certeza, né? É chamar a pessoa pelo nome. Pois é, sempre. Né? E pelo nome correto, né? Correto. Tem um sobrenome estrangeiro, né? A pronúncia, né, Sandrão? Porque a hora que você chama o nome errado, o cara já era, né? Parece uma trivialidade, mas não é. Então vamos lá. Montei minha rede. Eu já vi algumas pessoas tentando fazer network comigo. Ô, Saliba! Cara, olha, só esse Saliba aqui já me deixava com vontade de correr, cara. Juro por Deus. Pois é. Eu tenho que tomar cuidado. Né? Porque demonstra cuidado, né, Salibão? Pois é. Demonstra cuidado, né? Ainda nessa coisa de conexão, você colocou uma coisa que eu não posso esquecer, que eu tinha anotado aqui. Não é só gerar uma conexão emocional, mas também conectar com demandas. Não vamos esquecer demandas, né? Quer dizer, é importante. Se você tem uma pessoa que tem uma demanda que você consegue ajudar, ajude-a sem querer nada em troca. Sim. Ponto. Vai voltar. Você vai se fortalecendo. Você vai se fortalecendo. E é vai bom. Se fortalecendo. E até emocionalmente é bom. Você fica quantas pessoas a gente tem conectado, Nossa, né, Sandrão? Senhora. Sem interesse nenhum, continua, Salibão. Ontem eu fui jantar com uma pessoa. Jantar não. Fui me reunir com uma pessoa. Pô, a segunda vez que eu vi ela, mas eu pensei, um cara legal, sabe? Ele tem uma demanda. Eu falei, pô, mas essa pessoa aqui tem tudo a ver com você. Conecta. Conecta. Lá na nossa comunidade, Gestão do Amanhã, a gente vive conectando pessoas com outras demandas. Inclusive, falam, mas eu queria, te remunerar por isso. Eu não aceito. Nós não aceitamos. A gente quer resolver problema de quem está com a gente. Nós somos remunerados pelo nosso conhecimento, mas não por fazer conexões. Então, o que a gente conecta de gente é uma grandeza. Só que você se empodera, né, Salibão? Sim. O Malcolm Gladwell, no seu livro... excelente referência. No seu livro The Tipping Point, né? O Ponto da Virada, que é um dos melhores livros que eu já vi, né? Ele chama, ele divide, né, os conectores, né? Connectors. Não é à toa que a gente chegou no líder conector, né, Sandrão? Não é à toa. A gente não... Nossas coisas, pessoal, não chegamos por acaso, né? Elas foram construídas. Foram construídas, né? Aliás, o Salibão vai dar dica de livro dele hoje, mas o Tipping Point, que em português é ponto de inflexão, correto? Ponto de inflexão, alguma coisa assim. Tipping Point, Malcolm Gladwell... Ou ponto da virada. Ponto da virada, perdão. Ponto da virada. Essa é uma obra indispensável. Esse cara escreveu isso nos anos 90, né, Salibão? Pois é. Se tivesse a internet hoje, cara, ele tá prevendo, né, a importância das conexões na internet. Não tinha nem internet. É maravilhoso. Tipping Point. Ó, montei lá minha rede, um monte de gente lá, distante do meu core. Comecei a estabelecer conexões, mas tem uma terceira etapa que o Salibão já comentou, que é danado. A gente escreveu no nosso livro, ativar o poder gerado no networking. Ou seja, de alguma forma, essas conexões, elas têm que gerar valor também para sua vida. Não é isso? Para sua empresa, para né? Sua empresa, negócio, seu negócio. Então, como você, a partir desse ativo, você consegue ativar esse poder? Isso é fundamental. Quer dizer, você construir relacionamento com os professores, com os pensadores, mas na hora certa você ia... Professor, o Maquina, que você já contou essa história, no Brasil, né? Como a gente faz? Então eu tenho que conectar, eu tenho que ativar. Quando eu fui falar com o Peter Drucker, né? Sobre o tempo, ele falou, mas quanto tempo você quer que eu fale, né? No seminário. Eu falei, 8 horas. Ele olhou para mim, quase riu, né? Ele falou, mas eu não falo 8 horas, eu falo 1 hora.
Eu falei, não, mas o nosso evento é 8 horas, né? Agora eu conseguia dobrar os caras para falar 8 horas. Claro, porque você fez tudo, ó. Você imagina 8 horas do Drucker, Sandro? Quanto vale isso? Putz, imagina 8 horas do Drucker. Imagina isso, é verdade. Sabe, você imagina, né? E aí você tem que, né? Você imagina 8 horas. Você tem que preparar quando você precisa, né? Você está na venda de uma ideia, alguma coisa, você precisa preparar o terreno. É que porque se você não prepara o terreno e você vai direto, fala assim, olha, professor Drucker, eu vou pagar para o senhor aqui e o senhor vai ter que falar 8 horas. Não vai. Ele vai falar, mas não é nem morto, Sandrão. Não vai entendeu? falar, não vai falar. Não precisa, né? É? E é curioso, Salibão, que eu estava relendo esse capítulo do livro, né? De novo, esse capítulo está no livro O que as escolas de negócio não ensinam, é o capítulo Poder do Network, ou algo do gênero, Network de Valor, não sei. E um exemplo que a gente conta que é muito legal é o exemplo do Osiris Silva, né? Esse exemplo é interessante, que eu fiz a história do Osiris Silva no meu sucesso.com, né? Nós somos muito fãs do Osiris e o Salibão, né? Do Osiris Silva. Quando ele foi presidente da Embraer, ou melhor, quando ele criou a Embraer, tem uma história que pouca gente sabe. Nós conhecemos o Osiris através do Peter Drucker. Do Peter Drucker. Olha que coisa, né? Que eles foram convidados pelo Deng Xiaoping para fazer o plano de 40 anos da China, exatamente. Né? Nós contamos, exatamente. E o Drucker convidou o Osiris para estar na equipe, né? Para estar na equipe. E o segundo o Drucker, ele fala que o Osiris salvou ele nessa reunião. Salvou ele né? nessa história. Pois é. Exatamente. O que pouca gente sabe na trajetória do Osiris Silva é que quando ele funda a Embraer, ele era um funcionário público, né? Ele é um militar de carreira. E ele é convidado pelo presidente atual, como a ideia foi dele, ele já tinha feito o Brasília, o primeiro avião, não sei se você sabe, mas o primeiro avião brasileiro foi também liderado por Osiris Silva, o Brasília. E aí ele viu que deu certo, falou, vamos montar uma companhia de aviação no Brasil, não de aviação, né? Uma companhia que constrói aviões no Brasil, uma loucura, uma insanidade, né? E deu no que deu, né? A Embraer vale 5 bilhões hoje de dólares, é a empresa brasileira que melhor representa a história de exportar a metodologia brasileira, a tecnologia brasileira, né? País agrário, né? Não é? Você imagina isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Agora, o que pouca gente sabe é que quando o Osiris Silva ele constitui a Embraer, ele teve que pedir exoneração do cargo público. Mas não foi só isso. Toda a equipe da Embraer, né, toda a equipe direta da Embraer eram todos militares de carreira. Ele não conseguiria fazer a Embraer sem aqueles caras. Ele convenceu essas pessoas todas a pedirem exoneração e ingressarem na vida privada. Ou seja, ele ativou o poder do network que ele está construindo talvez há décadas. E foi capaz de influenciar essas pessoas para criar um valor mútuo, porque é óbvio que elas se beneficiaram. Sim. Então eu tenho que ter essa visão da cooperação. E outra, Salibão, mesmo quando você ativar o seu network, quando você ativava seu network trazendo o professor Drucker, ele também se beneficiava disso. Além da remuneração, a oportunidade de estar com um público hiperqualificado. Então você tem que entender, na ativação do seu networking, a cooperação e o que você está criando valor para outra pessoa. Mas, Sandro, eu sou um vendedor. Lógico que você está criando valor para outra pessoa. A sua solução não é uma solução superior? A sua solução não vai atender uma demanda importante do seu interlocutor? Então você está criando valor também para o próximo. Então eu tenho que ter esse entendimento claro da cooperação para poder ativar tudo que você construiu até agora. Essa conversa é boa demais, né, Sandro? Legal, Sandro. Ainda mais nós que viemos aí não tivemos heranças monetárias e físicas, né? Tivemos que herança teve bastante dívida. Né? Continua tendo, né? Parece. A gente teve que usar muito um networking para conseguir chegar por aqui nessa. Não há dúvidas. E olha que a gente, né, o Sandrão aí conhece todos os CEOs do Brasil, eu conheço todos os gurus do mundo, né? E a gente conhecia todo mundo, né? E usava, a gente sabia usar aquele. Cara, você tem lá 1%, lá você tem que saber usar aquilo lá. Todo ser humano tem alguma coisa diferente que possa ser usada nessa. Que você pode ativar. Não é verdade? Na HSM, a não ser esse cliente que você falou que não vale a pena, todo mundo. Daqui dá vontade de falar, viu, Sandrão? Dá vontade de mandar um abraço pra ele. Deve cortar, que a gente falou o lugar aqui, eles cortaram. Vamos lá. Vamos fechar o nosso papo? Vamos fechar o seguinte, ó. 3 estágios. Conheça pessoas, expanda seus limites, território, né? Primeira perspectiva, é importantíssimo você conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas, criar valor para a vida dessas pessoas e depois ativar o seu networking de valor. Essas 3 etapas, seguramente você vai conseguir criar muito valor por meio de quem você se relaciona.